Bom dia, turma do 7º ano. Aqui é o professor Carlinhos, da Rede Força Máxima de Ensino. Então, nesse momento aí, né, dessa pandemia, a gente está tendo que gravar aulas online para vocês poderem compreender a matéria, né? Falando para vocês que a escola continua, a escola não parou. A escola está sempre produzindo materiais para vocês, tá? Para vocês ficarem aí na sua casa estudando, tá? O tema da nossa aula hoje é sobre mercantilismo, tá? Capítulo 9 da apostila 2, 7º ano de História. Professor, o que seria isso? Mercantilismo. Alguns historiadores defendem a ideia de que as práticas mercantilistas, as ideias mercantilistas, tá? Essas práticas econômicas, seriam uma infância do capitalismo, tá? Compreendeu? Capitalismo, mercantilismo. O nome remete, né? E o que seria isso, professor? Seria uma nova forma de organizar uma sociedade com essas práticas mercantilistas e, ao mesmo tempo, fazer essa sociedade produzir também diferente. Beleza? Vamos entender um pouquinho ela, então. Aqui no topo da pirâmide, aqui, ó, eu tenho uma caixinha falando sobre o mercantilismo. Uma definição de mercantilismo: conjunto de práticas econômicas e ideias adotadas entre os séculos XV e o século XVIII. Que práticas e ideias seriam essas? Aqui, ó. Entende comigo aqui, ó. Colonialismo, metalismo, protecionismo e uma balança comercial. Aí na quadra do lado aqui a gente tem, ó, no feudalismo, a medida de riquezas era a terra. Com o ressurgimento do comércio, passou a quantidade de dinheiro. Vamos lembrar lá sobre o feudalismo, tá? Você tinha um rei que tinha um poder, tá? Mas esse poder não era de fato, não era um poder central, tá? Aí você tinha os seus senhores feudais. Os senhores feudais que tinham poder naquela época, que tinham as terras, ou seja, o dinheiro naquela época estava relacionado ao quê? Quem tinha terra. Aí você tinha os vassalos do senhor feudal, você tinha os camponeses que trabalhavam e doavam boa parte da sua produção para os senhores feudais, não é verdade? Então, quem tinha dinheiro e quem tinha poder naquela época eram os senhores feudais. Só que aqui a gente vai entender que a gente está falando já num período da história que já tinha surgido já o absolutismo monárquico na Europa, tá? Seus defensores davam grande importância às práticas comerciais. O absolutismo e o mercantilismo caminhavam junto. O que eu estou falando? Eu estou falando assim, que eles tinham um elo. O que seria isso, professor? A base de sustentação desse absolutismo monárquico eram as práticas e ideias do mercantilismo. Ou seja, o mercantilismo era a base de sustentação do poder do absolutismo. Belezinha? Vamos falar agora então de outras práticas e ideias. Metalismo. O que seria isso? Vamos lá. Princípio de que um país dependia da quantidade de metais, ouro e prata, que ele possuísse. Vamos lembrar que na Europa, entre o século XIII e o século XIV, esses metais preciosos começam a se esgotar. As minas de metais preciosos começam a se esgotar nessa época. E aqui, lembra que eu falei sobre o feudo, quem tinha dinheiro era posse, quem tinha terra? Não, agora a gente está falando de uma área falando sobre economia, práticas comerciais. E práticas comerciais te remetem ao quê? Dinheiro. E como é que esse dinheiro era feito nessa época? Moedas de ouro e moedas de prata. Ou seja, você precisava da matéria-prima. E que matéria-prima seria essa? O ouro e a prata. Tá? E como essas minas estavam se esgotando na Europa, muitos reis incentivaram, tá, o descobrimento de novas terras para você produzir, tá, ouro e prata, produzir moedas, produzir dinheiro naquela época. Tá?
Aí vamos aqui, ó, remeter a um país que vai explorar muito bem e vai dar sorte também sobre esse metalismo. A gente está falando da Espanha. Ouro e prata. Durante muito tempo, a Espanha vai colonizar aquela região lá da América Espanhola. A gente está falando lá desde lá de cima, lá da região do México, e a gente vem descendo ali, ó, da América do Norte, América Central. A gente tem ali Guatemala, Honduras, Porto Rico, Cuba. Aí a gente desce, vai ter América do Sul. Aí você tem ali, ó, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Argentina, Uruguai, Chile. Ou seja, todos esses países que eu falei, durante muito tempo, países depois, né, vão ser colônias da Espanha. A Espanha, por conta também dessa exploração daquela mão de obra nativa, daquela mão de obra inca, maia e asteca, e por conta também da violência, né? Ou seja, a Espanha vai colonizar aquela região e vai tirar todo o ouro e prata daquela região e levar para a sua metrópole. Tá? Tira da colônia e leva para a metrópole, que é a metrópole, que é a Espanha. Tá? Sendo que a Espanha dá atenção total a essa exploração de metal precioso e deixa de lado a produção de manufaturas, que a gente vai entender o que seria isso, e a produção agrícola. Ou seja, a Espanha vai ter um déficit na sua balança comercial. A gente vai entender o que seria isso no próximo slide. Ou seja, nem sempre a Espanha, ou seja, explorava, entrava muito metal precioso, mas ao mesmo tempo ela tinha que importar muitos produtos, pagando com ouro e com prata. Beleza? Vamos seguir? Balança comercial. O que seria isso, Carlinhos? Olha só. A gente enxerga isso muito em veículos de informação falando sobre economia, tá? Aí você vê muitas das vezes notícias assim: a balança comercial do mês de... Esse termo é usado hoje em dia. A balança comercial do mês de outubro, de março e de abril não fechou positivamente. O que ele está falando? Vamos entender. A balança comercial daquela época, tá? E até hoje em dia também é o quê? Olhando aqui, ó, você está vendo aqui uma balança, né? Aí você tem dois barcos. Um barco aqui está mais pesado. Aí está o nome aqui, exportação. E outro barquinho está o quê? Importação. O que seria isso, professor? Olha só. O que seria uma balança comercial favorável na época e também até hoje? É você exportar o máximo de produtos, de coisas que você produz no seu país, e você importar somente o necessário para esse país, tá? Vamos dar um exemplo de Brasil? Brasil, olha só, o que a gente importa hoje? O que a gente compra de fornecedores de fora? Basicamente, medicamentos, tá? Óleo combustível, inseticidas, tá? Eletrônicos. Olha, eu estou cercado de eletrônicos. Eu estou com um produto aqui na minha mão que é um produto eletrônico. Eu estou com um projetor, estou com um notebook, estou com um celular que estou gravando essa aula para vocês, então. Ou seja, todos esses produtos, eles vêm importados. A gente não fabrica aqui. Muitas das vezes, o máximo que acontece às vezes é comprar essas peças e eles chegam aqui que sair mais barato porque o produto está acabado. A gente monta esses produtos aqui, eles vêm em peças separadas e a gente monta até para imposto ser menor, tá? E basicamente automóveis. Esse aqui são os básicos. A gente importa outras coisas? Sim, tá? Mas eu só dei exemplos disso aqui para vocês entenderem. E automóveis também, a gente importa muitos automóveis, tá? E o que a gente exporta? O que a gente vende para outros países? Vamos entender, ó. Soja, a gente sabe que a soja, ela tem vários derivados desse produto, né? A gente tem o óleo de soja, a gente tem alimento para animais, tá? Derivados de soja, aquele óleo de soja lá que sua mãe, quando você pede para sua mãe fazer uma pipoca, fritar uma batatinha para você, não é verdade? Então a gente tem aqui, ó, minério de ferro, tá? A gente tem carnes, a gente tem carne suína, carne bovina e carne de frango, né?
aquele franguinho que você gosta também, que sua mãe faça para você. Café. O café ele vai ser muito importante no Brasil, ele vai ser a base da economia no século XVIII, tá? Para o Brasil. E a celulose. A celulose é essa que você está acompanhando aí com de aula, na apostila, no capítulo 9. Então, essa apostila aí, a base dela é feita o quê? De papel. E o papel, a matéria-prima dele é o quê? A celulose. Belezinha? Entendeu o que seria uma balança comercial favorável? Ou seja, você exportar o máximo de produtos e importar somente o necessário. Show? Vamos seguir? Produção de manufaturas, tá? Vamos entender o que seria aqui. Exemplos, ó. Aqui a gente tem basicamente uma oficina de artesãos da época, tá? Poderia estar se produzindo aqui roupa através aqui de lã ou de couro, produção de calçados, tá? O que seria manufaturas? Produtos bem acabados, roupas, calçados, construção de barcos, alimentos e bebidas. Nem todas as nações na época vão ter minas ou vão ter colônias que tinham metal precioso, ouro e prata. Alguns países, estou dando exemplo aqui de França e Inglaterra, eles vão fazer o quê? As práticas, ideias mercantilistas deles vão ser a produção de manufaturas, que seria o quê? Uma ideia de você produzir para você abastecer o seu mercado interno e produzir o excedente, você o quê? Exportar esses produtos, ou seja, vender para outros países. E como isso era pago em quê? Em moeda de ouro e prata da época, ou seja, também era uma prática mercantilista. Tá? Você tem exemplo da França, que vai se especializar basicamente em produção de artigos de luxo, como perfume, roupas, artigos de cerâmica. Tá? Você vai ter a Inglaterra, que vai ser uma produção basicamente aí de roupas para atender a sua colônia dos Estados Unidos da América. Lembra da formação das 3 colônias? Uma matéria que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Ou seja, a Inglaterra produzia-se muita roupa, vestuário basicamente para pessoas mais pobres, tá? E exportava esses produtos para a América do Norte, tá? As 3 informações lá das 3 colônias. Também tem o comércio marítimo, comércio naval também, tá? Que a Inglaterra também vai se tornar a maior frota marítima do mundo. E você também tem a pirataria também. A Inglaterra também vai ganhar muito dinheiro fazendo o quê? Ações de pirata, saquear ouro e prata das nações que retiravam das suas colônias e iam para a sua metrópole. Belezinha? Isso é interessante, ou seja, você produzir, vamos relembrar que é produzir para abastecer o seu mercado interno e o excedente você exportar para você conseguir botar em prática essas ideias mercantilistas. Seguindo, pacto colonial. O que seria isso, professor? Olha só, você tem aqui um pacto, ou seja, um laço. Que laço seria esse? Um laço comercial? Também. Um laço de submissão? Também. Tá? Você tem aqui a metrópole, ó. O que seriam as metrópoles aqui da época? Vamos supor, poderia ser Portugal, Espanha, França, Inglaterra, que eu acabei de falar para vocês, ó. Aí ela vinha, o que ela mandava para a colônia aqui, ó? Produtos manufaturados e escravizados, ou seja, pessoas escravizadas, tá? E a colônia, o que mandava para a metrópole? Matérias-primas para a fabricação de produtos, tá? Produtos tropicais e metais preciosos. Isso fazia o quê? Um pacto colonial, um monopólio o quê? De exclusividade, uma coisa exclusiva, ou seja, a colônia só podia negociar com a metrópole. Ou seja, a colônia não tinha permissão para colonizar, para fazer laços comerciais com nenhuma nação, a não ser que a metrópole cedesse isso aí. Tá? Isso então se chama o quê? O pacto colonial. Belezinha? Entenderam isso aí? E aqui uma curiosidade para vocês, ó.
Isso aqui é um mapa, tá? Europa, um mapa, tô falando aqui no caso da Europa, né? Um mapa mundi, mas aqui o que está colorido é basicamente as colônias e partes das nações absolutistas da época. É um mapa do século XVII. Vamos dar uma olhada aqui, analisar o mapa aqui. Eu tenho aqui, ó, Portugal. A área amarela aqui, ó, era a colônia de Portugal. A gente está falando aqui de Brasil, tá? Nota-se toda a costa aqui do Atlântico, tá? O Brasil vai colonizar essa região. A gente tem aqui nessa área aqui, ó, New France, uma parte dos Estados Unidos da América e uma região do Canadá. Vai ser colônia da França durante muito tempo. A Espanha, lembra que eu falei lá no início da aula para vocês, ó, sobre o metalismo? A gente tem aqui, ó, parte do México, parte dos Estados Unidos da América. Isso aqui era uma região que era dominada pelos astecas, que a Espanha vai explorar esse ouro deles aqui, ó. Aqui é a região da América Central e aqui é a América do Sul, ó, essa região toda de abóbora. Belezinha? Aqui, em vermelho, a gente tem, ó, a região aqui, ó, Dutch Empire, seria o Império Holandês. Olha esse pontinho vermelho aqui, ó. Essa região aqui toda vai ser de colônia da Holanda, explorado pela Holanda. A Holanda vai ser, as práticas mercantilistas da Holanda vai ser, basicamente, ela vai ser a carreteira dos mares. Ou seja, ela pegava, no caso aqui do Brasil, quando a gente falar sobre o Brasil holandês, Maurício de Nassau, você vai ver que uma parte do Nordeste vai ser dominado pela Holanda durante muito tempo. O que ela fazia? Ela pegava aquele açúcar bruto no Brasil, levava para a Europa, lá para a sua região dos Países Baixos, refinava esse açúcar e revendia ela para a Europa, tá? E aqui a gente tem também, esqueci de falar, vamos lembrando aqui, ó, essa região verde aqui, ó, as 13 colônias dos Estados Unidos da América, essa região verde e essa região aqui vai ser colônia British Empire, ou seja, o Império Britânico. O Império Britânico vai ser essa região aqui de verde do mapa. Beleza? E é isso, galera. Até a próxima aula. Show! Tchau!